Então, agora eu vou transmitir aqui a tela. Todo mundo vendo aí o slide? Aí vocês vão ter que falar Sim, pelo sim, Matheus. que eu só tenho uma tela aqui, aí eu só tô vendo o slide mesmo, não tô vendo mais nada agora. Então vamos começar, né? Como a gente já orou, então vamos direto para o texto. Vamos ler Apocalipse, capítulo 12. Todo mundo abre aí. Versículo 7 ao 12. Ele diz assim, vou ler esse. Apocalipse 12, do 7 ao 12. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado para fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Esse é o texto, Apocalipse capítulo 7. A gente acabou de ler, né? Apocalipse capítulo 7, versículos 7 ao 12. Sei lá. Então é isso, né? Vamos embora. Então, o que é que a gente viu até agora, né? Semana passada a gente começou o capítulo 12, que a gente viu, né, do versículo 1 ao 6, e basicamente o que a gente viu foi que João, né, ele relata que apareceu no céu um sinal grande, um sinal extraordinário, né? A gente viu que o sinal, ele aponta para algo, é o sentido do simbolismo que existe no próprio livro de Apocalipse, ao longo de todo o livro. Então, essa questão do sinal tem esse sentido que aponta para uma realidade. Não, o sinal não tem um fim em si mesmo. E quais foram? Aí ele viu dois sinais naquele relato. O primeiro foi uma mulher. Aí era uma mulher, ele dá as características dessa mulher. Pelas características dela, a gente entendeu que essa mulher representa a igreja, o povo de Deus, a igreja. Essa mulher está grávida e tal, está sentindo as dores do parto, prestes a dar à luz a um filho homem e tal, e depois é dado as características desse filho, e pelas características desse filho, a gente vê que é Cristo. Então, essa mulher representa a igreja, o povo de Deus, né, e Cristo, esse filho, é o Messias, né, o filho homem, que irá governar todas as nações com cetro de ferro e etc. Né? A gente viu tudo isso na semana passada. Aí ele também teve a visão, né, ele viu um dragão lá forte e tal, que era vermelho, tinha 7 cabeças, tinha 10 chifres e tinha 7 diademas, né, ou coroas sobre as cabeças. A gente viu que esse dragão, o texto ainda não tinha deixado claro, né? Vai deixar agora no que a gente fala agora, né, no versículo 9 que a gente leu. Mas esse dragão a gente viu que era Satanás, né? Diabo, antiga serpente, como ele fala no versículo 9. E aí a intenção dele, como a gente viu, era matar a criança, né, o filho da mulher, e
Só que ele não conseguiu, o filho foi tomado para os céus, né? Que é a obra de Cristo, tudo que ele fez, a sua morte, ressurreição e a sua ascensão. E depois ele volta os olhos para. Aí ele, como é que ele diz, com a sua cauda ele arrasta um terço das estrelas, né? A gente viu que isso se refere, vamos dizer assim, à queda dele e dos anjos, no versículo 4. Depois ele dá, quando ele não consegue atacar o filho, ele dá atenção à mulher, vai meio que querer destruir a mulher, né? Que é a representação da igreja. Mas a mulher é guardada por Deus, é levada para um deserto, um lugar lá que ela é protegida. Pronto. Durante 1260 dias, né? Que é o mesmo período que a gente está vendo, de 3 anos e meio. Então, foi basicamente isso que a gente viu semana passada, né? Bem resumidamente, foi isso. Quem não estava presente semana passada e quiser relembrar, tá lá no YouTube, no canal do Ministério Viva, a gente fez a transmissão, né? Então, quem quiser, tá lá. Matheus, Oi. eu lembrei de uma pergunta que uma vez a gente recebeu, né? Sobre essa questão dessa mulher, pelas características dela parecer com a de Maria. Aí, alguns católicos afirmam que isso seria tipo um sinal de que Maria também iria voltar. Eu acho que, se não me engano, é um desse tipo, assim, o pensamento deles, né? Só que aí eu lembrei desse questionamento porque, tipo assim, alguém pode chegar e nos questionar isso também, né? Algum de nós que ouviu essa aula e tudo mais. Só que, pelo que a gente viu na aula, a primeira coisa é que tudo isso que João está falando é um sinal, né? Não é algo que vai ser real. Essa questão da mulher e o dragão e tudo mais, né? E, além de tudo, a gente viu que, por mais que usem algumas características de Maria, que parece Maria, mas a figura da mulher não é representando Maria, né? Mas sim a igreja. E tudo isso é um sinal para representar alguma coisa, não é isso? Isso. Tipo, a única coisa que, vamos dizer assim, poderia se referir a Maria era o fato de ela ser uma mulher que está grávida, prestes a dar luz ao Messias, né? Que é Cristo. E na história, vamos dizer assim, historicamente, quem fez isso foi Maria. Só que a gente, como você falou, né, a gente entende que tudo isso é um sinal, isso que João está vendo, são sinais que apontam para uma realidade, vamos dizer assim, maior, sei lá. Mas, e qual é essa realidade, né? A gente viu que essa mulher, mesmo que, por exemplo, seja usado a figura de Maria, mas não é para, né, literalmente falar que é Maria, é para representar algo, porque é um sinal. E essa representação é, como a gente viu, é o povo de Deus, é a igreja, que está trazendo, vamos dizer assim, né? Está dando luz a Cristo, ao Messias, beleza? Então foi basicamente isso que a gente viu na semana passada, né? Aí hoje, como a gente já leu, a gente vai falar do versículo 7 até o 12. No começo do versículo 7, João ele já começa dizendo, e houve uma guerra no céu. No versículo 4, que a gente citou, né, bem rapidamente agora, e a gente falou semana passada, ele vai mostrar, no começo do versículo 4, ele vai falar, né, que o dragão, com a sua cauda, arrastou um terço das estrelas do céu e lançou elas na terra. Foi juntamente com eles para a terra. Isso a gente entendeu que se referia, quando a gente estava estudando, né, poderia se referir à queda de Satanás, né, e seus anjos, um terço dos anjos que se juntaram a ele. Isso pode se referir à queda deles, né, por causa do pecado, da rebelião deles. Aí, esses versículos do 7 ao 9 é como se fosse, vamos dizer assim, a explicação desse versículo 4. Então, é como se ele fosse destrinchar essa questão da queda de Satanás e seus anjos. E aí ele começa dizendo, né, que houve essa guerra no céu. Aí, existe... é, isso é uma questão, assim, bem... eu não vou dizer que é bem debatida, bem discutida, porque a gente não escuta muito falar sobre isso, né? Mas é uma questão, assim, que, de certa forma, não é fechada. Não é uma coisa, como a gente fala, né? Prego batido e ponto virado, né?
É uma questão de interpretação. O quê? Quando, a que momento essa guerra que João vê aí se refere? Porque a gente pode ter, principalmente, três situações, né? Pode ter sido uma guerra que ocorreu no início da história, que chama da queda primeva, né? Dos demônios e tal, que seria aquele entendimento que a gente tem, né? Antes de ser criado o mundo, ou sei lá, depois de ter sido criado o mundo, em algum momento antes da criação do ser humano, antes da queda do homem e tudo mais, Satanás, aquela história que a gente sabe, ele era um anjo de luz, ele almejou ser como Deus, etc., né? Pelo seu orgulho e tal, e só que aí, por causa do seu pecado, ele caiu, né? Arrastou com ele um terço dos anjos. É a história que a gente conhece, vamos dizer assim, da tradição, né? Então, essa guerra do céu poderia se referir a esse momento. Por exemplo, essa queda de Satanás no início da história. O texto não deixa claro, né? Quando isso ocorre. Aí também existe outra interpretação que pode ser feita, que é que essa guerra acontece no momento da cruz, né? Quando Cristo tá na cruz, então é como se ali o diabo fosse derrotado, né? O dragão, o Satanás, fosse derrotado ali na cruz. Como Paulo fala lá em Colossenses, né? Que foi na cruz que Cristo triunfou sobre os poderes, vamos dizer assim, né? Parafraseando, demoníacos, os poderes do mal, e como é que ele falou? É tipo, usando minhas palavras, né? Tipo, meio que zombou deles, vamos dizer assim, Expôs ao desprezo. essa expressão. Então, outros, né, vão entender que essa guerra aconteceu no momento da cruz, né? E aí outros, a gente tem outro entendimento que vão dizer que essa guerra no céu acontece no escatom, né, no fim da história. Mais especificamente, naquele período de 3 anos e meio. Aí aconteceria essa guerra, o diabo seria derrotado, seria lançado para a terra, né? Aí, tipo, existem essas três interpretações, né? O comentário que a gente está usando, e assim, eu fui ver vários outros comentários, né? Eu tenho o de esse que é o Grant Osborne, que está ali. Aí eu também tenho o de Hernandes Dias Lopes, né? Só que aí os que eu uso mais para guiar o estudo, né? Só que aí, por causa dessa questão que ficou essa dúvida, eu fui ver em outros, né? Fui procurar em outros comentários e tal. E, tipo, como eu falei, é muito divergente. Um diz uma coisa, outro diz outra. Então, não é uma coisa fechada, né? E, tipo, a gente não pode achar, né, ter a presunção e achar que a gente vai fechar isso aqui agora. Pronto, é agora que a gente vai fechar esse assunto. Até porque, como eu falei, o texto não deixa claro exatamente quando isso ocorre e dá margem para você interpretar dessas formas, né? Só que o que parece, pelo menos para mim, né, quando eu estava estudando, o que pareceu mais, vamos dizer assim, a visão mais viável, sei lá como é que eu posso falar, seria a visão do comentário que a gente usa, né, o comentário maior de Grant Osborne, que, se eu não me engano, Hernandes Dias Lopes concorda com ele, que é o fato de ter sido uma guerra no início da história, se referia à queda realmente de Satanás no início. Aí a gente vai ver por quê, né? Mas só que ele meio ele fala, né, que ele acredita que essa guerra no céu acontece no início da história, se referindo à queda inicial lá de Satanás e seus anjos. Só que ele meio que deixa aberto, de modo que ele diz assim, que pronto, isso aconteceu lá no início da história, só que é como se ela tivesse desdobramentos, ou então como se ela fosse entrelaçada também com os outros momentos. Que ele diz assim, que é como se tivesse três houveram, né, 3 momentos de derrota de Satanás, ou que ele fala, 3 momentos em que Satanás foi amarrado, que são esses três, né, no início da história, na cruz e no fim. E aí ele diz assim, essa cena parece se referir ao início, à queda inicial, só que de certa forma está entrelaçado com os outros. E é como se tivesse implicações
da derrota inicial nas outras derrotas. Não sei se deu para entender, mas é basicamente isso que ele fala, né? Se alguém tiver ficado com alguma dúvida, pode falar aí que a gente tenta tirar a dúvida. Se ninguém. Fala aí de novo, esse negócio das 3 derrotas aqui, eu não sei se eu entendi muito bem, não. Porque a gente sabe que existiram 3 momentos de derrota de Satanás. No início, quando, pela tradição, dizem, né, que ele almejou ser como Deus e tal, e ali ele caiu. Foi a primeira derrota dele, né? Ele era um anjo de luz e foi e caiu. Primeira derrota. A segunda teria sido na cruz. Como Paulo fala, foi na cruz que Cristo venceu, né? E o Novo Testamento fala, né? Na cruz Cristo venceu sobre Satanás, né? E a gente sabe que vai ter uma vitória final, vamos dizer assim, a vitória final, realmente, né? Que é no fim, quando Cristo voltar, né? Que vai ser a vitória final. Que é a vitória que se refere aos tempos do fim, né? Então, o comentário que a gente está usando, que a gente está seguindo por ele, e Hernandes Dias Lopes, eles meio que concordam que essa batalha que João vê aqui no versículo 7, essa guerra nos céus, se refere à batalha inicial, do início da história. Beleza? Tipo, é como se João aqui está falando da guerra que teve no céu no início. Na queda de Satanás, a primeira queda. Só que ele meio que deixa aberto, dizendo que, beleza, se refere à guerra no início, só que, de certa forma, ela também tem implicações na Batalha da Cruz, por exemplo, e na batalha no fim da história, né? No período de 3 anos e meio. Então, é como se ele estivesse dizendo que. E depois ele vai dizer que é como se ele tivesse interligado essas 3 batalhas. Ficou mais claro agora? Matheus, como o comentarista, ele concilia isso com o que tem no verso 10 e 11? Porque, tipo, no verso 10 e 11 dá a entender de que, tipo, são os cristãos, os crentes, que estão comemorando a vitória do Cordeiro. Aí, tipo, se de fato foi no início da história, como é que se daria? Então, é justamente isso, é que ele considera essas 3 derrotas de Satanás interligadas. É isso que ele fala, é como se elas estivessem interligadas. Então, tipo, ele até diz assim, que é como se João estivesse usando o que ele fala, visão telescópica. A visão telescópica é o quê? Porque tem um negócio assim, você vê através do telescópio aquilo aumentado, né? Então, é como se João estivesse vendo de forma aumentada alguma realidade, e isso se expande para, vamos dizer assim, para outros momentos na história. Então, o que o comentarista diz é isso, é que é como se esses 3 momentos de derrota de Satanás estivessem interligados, né, na história. Então, a derrota inicial teria relação, né, e tem relação com a derrota na cruz, e tem relação com a derrota final. De certa forma, assim, eu não sei se é bem isso que o comentarista queria falar, mas o que me ajudou mais a entender é como se, por exemplo, vamos dizer, tivesse acontecendo a batalha lá. Tá lá a batalha acontecendo. No início, Satanás não tem aquela questão, né? Perder a batalha, mas não a guerra. Então, a guerra está acontecendo. Aí Satanás perdeu a primeira batalha, a guerra meio que continua, né? Mesmo com ele já derrotado. Aí perde a segunda batalha na cruz e tal, a guerra continua. E perde a terceira batalha final e aí acaba. O que me ajuda a entender melhor é essa ideia. De tipo, a guerra está lá acontecendo. É por isso que a gente vai falar mais na frente, né? Mas já falando agora. É por isso que, por exemplo, no Novo Testamento, essa questão, esse contexto de uma guerra espiritual ainda está presente. Quando, por exemplo, Paulo fala para a gente vestir a armadura de Deus, né, para, de certa forma, batalhar. Né? Porque ele fala também que a nossa luta não é contra carne, nem sangue, mas tipo, contra os principados e tal. Então,
essa ideia de uma batalha espiritual existindo ainda. Então, o que me ajuda a entender, que deixa mais claro, pelo menos para mim, é isso. Não sei se ficou claro para vocês, se deu para entender. Se não der, pode perguntar aí que a gente vai falando. A gente só passa disso quando ficar claro. Deu para entender? Matheus, Oi. mas é tipo como se de fato acontecesse uma guerra, pelo menos assim na visão de Satanás, mas esses versos já fossem como uma declaração de vitória do próprio Deus. Isso. A ideia é essa, até porque a gente vai ver que em todos os momentos, não em todos, mas na grande maioria dos momentos que Satanás vai querer batalhar, querer guerrear, etc., ele perde. O único momento que ele ganha é quando Deus permite que ele vença, como ele fala, as duas testemunhas e a igreja, né? Vamos dizer assim. Mas é só quando Deus permite. Nos outros momentos é só derrota, 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 né? Então é como se fosse isso, né? É uma declaração de vitória já da parte de Deus, do povo de Deus. Isso isso é uma das principais mensagens de Apocalipse, né? Entender que a igreja vai passar dificuldade, vai passar perseguição no tempo do fim, etc. Mas a igreja já é vitoriosa. Ela já venceu. Como a Bíblia diz, né, nós já somos mais que vencedores. Porque Cristo venceu, como ele vai falar, por causa do sangue do Cordeiro e etc, né? Então a ideia é essa mesmo. Matheus. Oi. E também, assim, era uma coisa que eu estava até pensando depois da aula da última semana. E se a gente for parar para tentar ver esses fatos, as visões de João, né, dos sinais, como algo cronológico, é como se, tipo, não encaixasse muito bem. Eu até escrevi, tipo, uma linha do tempo da semana passada, né? Que a gente viu aquela questão da mulher, né? A igreja esperando a segunda vinda de Cristo e tal, e o diabo perseguindo ela, no verso 2. Aí no verso 4 fala que o diabo daquela questão de enganar os anjos, né? Só que tradicionalmente esse negócio essa questão de enganar os anjos se deu lá antes da queda, lá na época da queda, né? Antes de Adão e Eva, essas coisas. Então pode ser que de fato não tenha assim uma. Pode ser que ele esteja se referindo ao início da história e que o louvor lá seja outro momento, né? Porque eu acho que é isso que estava dizendo, né? De tipo, pode ser que esse louvor do verso 10, 11 e 12, acho que o 12 também, 10 e 11, seja disso, né? De tipo, possa ser o louvor da final da última batalha, talvez, digamos assim. Mas que o que tem no céu pode ser o início. E se a gente for parar para ver cronologicamente, é como os sinais não seguem, né? Uma linha cronológica, né? Pelo que a gente está indo. Isso. Essa ideia de cronologia em Apocalipse, ela é bem, assim, né? Como a gente já falou, ela é bem difícil de você encaixar, porque além de se tratar de sinais, tipo coisas simbólicas, né? Que João está vendo no céu, nem é na terra, é no céu. Então, são símbolos que são sinais, né? Que ele tá vendo no céu, acontecerem no céu. E, além disso, a forma como o Apocalipse é escrito, né? É um texto cíclico, né? Então, tipo, que é como João gosta de escrever, né? Então, tipo, muitas vezes a gente vê uma coisa que parecia ser o fim, vamos dizer assim, o fim final, né? Só que aí depois ele volta para alguma outra coisa, aí eu achei, mas não estava no fim, porque ele voltou. Então, é meio difícil a gente, como o Lucas falou, a gente encaixar uma cronologia de Apocalipse. Mas a gente segue. É como eu falei uma vez, tipo, às vezes pode ser difícil a gente entender o sinal em si, mas a ideia por trás do sinal não é tão difícil. Por exemplo, é como Luana falou. A ideia principal que João quer passar aqui é o quê? Que Satanás, ele
tenta batalhar contra os anjos e contra Deus, mas nunca vence, mas não vence. Então, a igreja em Cristo já é vitoriosa. Deus já venceu Satanás. Satanás já está derrotado. Então, essa ideia principal por trás disso é bem clara e, tipo, é o que, vamos dizer assim, nos faz descansar em Deus, é o que, de certa forma, vamos dizer assim, é o que a gente consegue, pode aplicar para a nossa vida prática, né? Beleza? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode falar, que senão eu vou passar aqui para a gente ir adiante. Beleza, Matheus. Beleza. Então, bora. Aí teve essa guerra no céu, né? Aí, como eu falei, o entendimento que a gente vai seguir, né, é o entendimento de que aconteceu no início da história, só que tem desdobramento para os outros momentos. Né? Está interligado com os outros momentos, né, como a gente já falou. Aí, aí o comentarista lá, ele dá duas... como é a palavra? Duas... Ele fala dois pontos, né, pelos quais a gente pode acreditar, pode pensar, né, que essa guerra aconteceu no início da história. O primeiro deles é o ensino do Antigo Testamento, falando sobre a derrota da serpente, do Leviatã e etc. A gente viu na semana passada que esse dragão, a palavra no grego é Drácon, e ela é usada também para traduzir também serpente ou Leviatã ou algum outro monstro desse tipo, né? Não somente dragão. Aí tem textos no Antigo Testamento que mostram, né, vamos dizer assim, a derrota do Leviatã ou da serpente. Lá em Gênesis a gente vê, Isaías tem também. Aí eu peguei só um texto, né, que é o de Salmo 74, versículo 14. Quem puder ler aí para a gente, eu ficaria muito agradecido. Esmagaste as cabeças do Leviatã e o deste como alimento aos animais do deserto. Então é um salmo que vai falar, né, claramente, tipo, Deus falou, esmagaste as cabeças do Leviatã. Então, independente da, vamos dizer, não independente, né, mas, vamos dizer assim, não fazendo uma exegese desse texto do salmo, mas entendendo o que o salmista está falando, mostrando a derrota do Leviatã por parte de Deus, né? Deus venceu, derrotou o Leviatã. Então, no Antigo Testamento ele fala isso. Tem outros textos também que vai falar sobre essa questão, né? Aí, além disso, além dessa razão que o Antigo Testamento ensina, esse fato de que Deus derrotou o Leviatã, também tem a tradição judaica, que é a tradição judaica que é de onde a gente tira a ideia, tipo, não tem na Bíblia, não, a Bíblia não deixa claro, dizendo assim, Satanás estava lá no céu, ele era um anjo de luz, ele é um dos principais, ele almejou ser como Deus e por isso ele caiu. A Bíblia não deixa claro dessa forma, mas é como se ela desse inferências, e ela desse inferências não, ela desse, assim, dicas, né, sei lá. E por essas dicas a gente poderia fazer essa inferência, né, de que, como por exemplo, o texto de Isaías 14, 12. Aí outra pessoa puder ler, Isaías 14, 12. Vai que vai. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitastes as nações. Pronto, então ele está falando, né, que a estrela da manhã, a estrela d'alva, tal, caiu do céu, né? Aí, se a gente for ver o contexto de Isaías, ele está se referindo, se eu não me engano, nesse texto ao rei da Babilônia, né? Porque aí o rei da Babilônia se orgulhou, tal, não sei o que lá, e caiu. Só que a tradição judaica diz, né, que é, isso também é como se Isaías estivesse usando a história do próprio Satanás, da queda dele, para também mostrar a queda desse rei, né?
E tem até outro texto que fala do rei de Tiro também, que é usado em referência a Satanás, né? Então, tipo, nem sei se é isso, na verdade. Então, tipo, é, a Bíblia não deixa literalmente claro, assim, que Satanás caiu, tal, não sei o que lá. Só que, por esses textos, e também tem alguns textos de livros apócrifos, né, que mostram isso, principalmente do Antigo Testamento, os apócrifos do Antigo Testamento, que mostram a visão judaica, da tradição judaica, o que eles acreditavam, né? Que não tá na Bíblia. Então, e que, tipo, por não estar na Bíblia, né, não é canônico, não é inspirado. Aí, esses textos, eles vão meio que dar essa ideia de que tinha esse anjo de luz, que é, aqui em Isaías, por exemplo, ele fala que é a estrela d'alva e tal, e ele, em algum momento, ele caiu, né, ele foi precipitado, foi derrotado. Então, isso é, vamos dizer assim, aplicado a Satanás. Tem até o texto lá de Lucas 10, capítulo 10, versículo 18. Aí, se outra pessoa puder ler, eu fico agradecido. Assim, eu fico deixando aberto para vocês lerem, mas se ninguém ler, eu vou dizer o nome aqui, ó. Tal pessoa lê, por favor. Então, alguém poderia ler aí Lucas 10? Só 18? Eu não sei, acho que é. Vê aí, se... Assim, ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. É, só isso mesmo. Que diz, é Jesus falando, né? Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, o que é dito é que Jesus estava se referindo àquela queda de Satanás no início. A gente sabe que houve a queda dele. Jesus dizendo, eu vi Satanás caindo como um relâmpago. Então, esse texto é como se Jesus estivesse enfatizando essa ideia da tradição judaica, de que Satanás estava no céu, tinha um lugar no céu e caiu em algum momento. Beleza? Então, se você for ver, né? Qual é o texto que mostra que Satanás era um anjo de luz e caiu e etc? Não tem. Literalmente não tem, mas tem outros textos que vão, vamos dizer assim, meio que dar essa ideia. Que se você for pegar, tipo assim, se você for pescar esse texto, você for ver a ideia geral, o que realmente parece é o que a tradução judaica diz, né? Satanás era um anjo de luz, estava lá, tinha um lugar no céu, e em algum momento, pelo seu orgulho, por querer ser maior que Deus, caiu. Como Jesus fala, caiu do céu como um relâmpago. E aí, o que parece é que nesse momento aqui, versículo 7 ao 9, está descrevendo o que aconteceu, essa guerra que levou à queda dele. Como a gente falou, essas três derrotas de Satanás, elas podem estar entrelaçadas, né? Elas, de certa forma, estão, né? Tem é, é, implicações, né? Em cada uma delas. Beleza? Aí vamos para frente. Aí ele fala no versículo 7, né, que quem luta contra o dragão, ou Satanás, não é Deus. É Miguel, ele vai dizer. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e seus anjos revidaram. Então, isso mostra que não há aquela ideia de Deus contra Satanás, aquele dualismo, né, que faz. Deus contra Satanás. Se você é de Deus, curte e compartilha. Se é de Satanás, respire. Não, não existe isso. A, a, vamos dizer assim, a batalha, né, o clash, é entre Miguel e os seus anjos e o dragão e seus anjos. Se fosse contra Deus, a gente vai ver no capítulo 20, mais na frente, daqui não tem nem condições. Deus é onipotente, né, e Satanás não. Então a batalha que acontece aqui é entre o dragão e Miguel. Aí o dragão a gente já viu quem é, e também a gente vai ver mais um pouco, né? No versículo 9. Mas e quem é Miguel? O interessante é que a palavra Miguel, né, lá, pelo menos no grego, ela também pode ser traduzida como Micael. Então, Micael e Miguel é o mesmo nome. Se você tiver duas pessoas chamadas Micael e uma Miguel, você pode dizer, eita, ó, é a mesma pessoa. Não, brincadeira, né? Sei lá o que é que eu tô falando.
Então, quem é Miguel? Tem alguns textos na Bíblia que se referem a Miguel. Um deles é Daniel, capítulo 12, versículo 1, que diz o quê? Quem poderia ler esse texto para nós? Daniel 12, 1. Nessa época, Miguel, o grande príncipe que guarda o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que as nações vieram a existir. Nesse tempo, porém, todos de seu povo que tiverem nome escrito no livro serão salvos. Então, Daniel estava profetizando sobre algum tempo, né, que Miguel vai aparecer e tal. Aí ele fala sobre Miguel, né, que Miguel é como é que ele fala? É o príncipe, né, do povo, alguma coisa, é o protetor do povo de Deus. Então, e até no capítulo 10, fala também de Miguel, e no capítulo 11 de Daniel, né, também fala, se eu não me engano, de Miguel. Então, pelo que é dito de Miguel nesses textos de Daniel, a gente entende que ele é um dos principais anjos, um dos príncipes, um dos principais anjos, provavelmente um dos 4 arcanjos, né, que estão diante do trono de Deus. Então, outros, alguns estudiosos ainda dizem que Miguel é como se fosse o líder desses 4 arcanjos, né, o príncipe, e ele é o protetor do povo de Deus, como fala aí no texto de Daniel que a gente leu. Ele é quem protege o povo de Deus, né? No Antigo Testamento tinha muito uma ideia de que tinha, vamos dizer assim, um anjo protetor de cada nação, né? Tinha um anjo ou um Deus, sei lá, algo do tipo, para cada nação. Então é como se Miguel fosse o anjo que protege Israel. E aí a gente entende Israel por inferência, né? Sendo o povo de Deus. E aí Miguel, como sendo esse representante do povo de Deus, é ele que vai batalhar contra o dragão, né? Aí lá em Judas, capítulo 1, né? Só tem um capítulo. Versículo 9, ele também fala sobre Miguel, né? Alguém poderia ler esse texto? Judas, versículo 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: O Senhor o repreenda. Pronto, então, é dito, né, que Miguel ele está disputando com Satanás pelo corpo de Moisés, né? Aí alguns vão dizer que é porque Moisés matou o egípcio lá, e aí Satanás está meio que cobrando isso, né? Aí Miguel tá, não, você não vai não, tá? E eles estão disputando lá pelo corpo de Moisés. Isso é o que diz o texto de Judas, Judas versículo 9. Então, Miguel, ele é, vamos dizer assim, esse anjo, é, um arcanjo, né, um dos principais, que protege o povo de Deus, né? Vamos dizer assim, desde sempre, né? E aí, é, como falei, esse comentário que a gente usa, ele também dá referências de vários textos apócrifos, que, como eu já falei, são textos que não são canônicos, né? Não são considerados inspirados por Deus. Só que, de certa forma, eles mostram o pensamento, o entendimento do povo judeu e até da igreja, né? Nessas épocas. E aí tem alguns textos que vai falar também de Miguel e de como ele protegia o povo de Deus, de como ele realmente era esse protetor do povo de Deus, era o anjo que guardava o povo de Deus contra os ataques do inimigo, né, de Satanás. E tem até uns, uns estudiosos, né, que dizem que existia essa, eu não vou dizer rivalidade, mas existia esse combate, né, entre Miguel e Satanás em diversas ocasiões. Beleza? Então, como eu já falei, né, estava tendo essa guerra, Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos, estavam lá batalhando. E esse contexto de guerra é como se ele perdurasse ao longo de toda a história. Como eu já falei, até no Novo Testamento a gente encontra isso, de guerra espiritual, né? Quando a gente vê, como eu já citei, né, o texto de Paulo falando para que a gente se revista da armadura de Deus, conseguir resistir, né, contra os ataques de Satanás.
também fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, etc. Então, esse contexto de uma guerra espiritual não é algo que aconteceu em um certo momento e pronto. Mas é uma coisa que, de certa forma, continua, né? E até hoje a gente também ainda tem esse entendimento, né? De que estamos numa batalha espiritual, né? A vida cristã é uma batalha espiritual. É por isso que a gente deve seguir o conselho de Paulo, né? E nos revestir da armadura. Porque a pessoa não vai para a guerra, para uma batalha, sem as devidos instrumentos, né? As armas e as defesas necessárias. Então, a gente, esse contexto de guerra espiritual continua ao longo de vamos dizer assim, todo o Antigo Testamento, do Novo Testamento e até hoje, né? A gente ainda tem esse entendimento. Porque é o que de fato acontece. Aí no versículo 8, ele vai dizer que o dragão é derrotado. Nessa batalha com Miguel, o dragão e Miguel estão lá batalhando e o dragão é derrotado. O dragão e seus anjos são derrotados. E o interessante é que a palavra que ele usa no grego, né, para se referir a essa derrota, a tradução da NVI, ela deixa bem claro que ela diz assim: eles não foram suficientemente fortes. A palavra dá esse sentido, de que eles não foram fortes o suficiente. Eles não tinham poder para entrar nessa briga. O dragão e os seus anjos. Como se eles não fossem páreo para Miguel e os seus anjos. Então, tipo, eles foram derrotados, é como se, por exemplo, sei lá, lutasse eu para lutar contra. Quem é um lutador aí que eu, sei lá, eu não conheço muito lutador não, mas sei lá, vamos dizer, Bruce Lee, sei lá. Lutasse eu para lutar contra Bruce Lee. Tipo, eu já vou entrar na luta sabendo que eu vou perder, porque eu sei que eu não sou páreo para ele, por exemplo, né? Então a ideia é essa, né? Tipo, o dragão, Satanás, ele não foi suficientemente forte, ele não tinha força, não tinha capacidade para vencer Miguel e seus anjos, né? Mesmo assim, ele tentou, né, lutar e tal. Mas ele não conseguiu, ele não foi páreo. E como ele diz no versículo 8, ele foi derrotado. E aí, ainda no versículo 8, ele diz que não foi achado, né, para eles, para o dragão e seus anjos, um lugar nos céus. Tipo, eles perderam o seu lugar nos céus. Então, daí é que a gente entende que realmente eles caíram, né, eles tiveram essa queda, como se eles estivessem em algum momento no céu, e aí foram derrotados, né, caíram. Então, além disso, e aí, a partir daí, não tem mais, vamos dizer assim, lugar para ele no céu. Ele perdeu esse lugar. Não foi mais achado um lugar para ele no céu. Então, realmente perdeu, acabou-se. Foi expulso e não tem mais lugar para onde voltar lá. Aí, no versículo 9, ele faz essa identificação de quem é esse dragão. A gente já sabe, né? A gente já falou, mas aí ele deixa bem claro, ele diz assim, o grande dragão foi lançado fora, né? Foi expulso, aí ele diz, ele é a antiga serpente. Quando ele fala de antiga serpente, ele está se referindo a quê? Vamos ver se alguém sabe. A Gênesis? O quê? A Gênesis? Sim, isso. Ele está se referindo a Gênesis, né? A serpente lá que tentou Eva e fez com que o homem pecasse. Então, aquela serpente lá que mentiu para Eva, né? Com meias verdades, que na verdade é mentira, tal. Ele está se referindo. Esse dragão é aquela antiga serpente, lá de Gênesis. Né? Então é isso. Aí ele também diz, né, no versículo 9, que ela é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. Aí ele ainda fala, né, que engana o mundo todo. Aí, vamos lá. Satanás é uma palavra que vem do hebraico, que significa... E diabo é a palavra do grego. Satanás e diabo. Satanás é do hebraico, diabo é do grego. E essas duas palavras, de forma geral, elas têm o mesmo significado, que é um acusador. Alguém que acusa.
Só que, quando a gente escuta essa palavra, né, o acusador, a gente pensa logo num, vamos dizer assim, num aspecto negativo, né, uma coisa ruim. Só que essa palavra, ela tem um sentido, vamos dizer assim, forense, não uma coisa judicial. Por exemplo, imagina uma corte lá, um tribunal, né? E você tem o réu, você tem o advogado de defesa e você tem o acusador, aquele que está acusando, né, que está falando do crime da pessoa. Então, tem esse sentido, né? É a pessoa que acusa o crime dessa pessoa. Então, de certa forma, er, não é algo errado em si você ser o acusador. Porque, se, por exemplo, se tem uma pessoa criminosa, um, e você acusar o crime daquela pessoa, você não está errado. De certa forma, é certo. Então, essa palavra, a palavra em si, né? Até essa palavra é usada também para outras pessoas, né, que acusaram, não somente para Satanás, mas ao longo do texto bíblico, para outras pessoas que acusaram, alertaram algum crime ou algo do tipo. Então, a palavra em si não tem essa conotação negativa. Só que quando você coloca o artigo, né, tipo assim, o Satanás ou o diabo, aí a questão muda, porque ele está se referindo a alguém específico. E esse alguém específico, esse acusador em específico, ele não é somente alguém que acusa o crime de alguém, aponta o erro de alguém, mas ele é alguém que, vamos dizer assim, de certa forma, dá falso testemunho. É alguém que calunia o outro. Por isso que ele diz, né? É o que engana o mundo, é o que mente. Ele é como Jesus fala, ele é mentiroso desde o início. Desde a criação, quando a antiga serpente, né, lá ele já estava mentindo. E aí tem esse sentido judicial. E é interessante porque tem alguns textos apócrifos que mostram Miguel como sendo um intercessor do povo de Deus, como se fosse, por exemplo, o advogado de defesa, né? E Satanás como sendo o acusador. Aí é como se fosse, tipo, como falei, né? Tem um tribunal lá e tem Satanás acusando o povo e Miguel sendo o nosso, vamos dizer assim, intercessor, né? Eu sou um advogado. Então é como se tivesse também essa batalha, além de uma guerra no sentido bélico e militar, etc., como também tivesse essa batalha meio que judicial, um tribunal aí. E é bem interessante, né, esses termos que é utilizado aí, Satanás e diabo. Então, e por exemplo, por exemplo, a gente pode ver no texto de Jó, né? Jó capítulo 1. Se eu não me engano, eu até coloquei aqui. Não sei se eu coloquei ou não. Mas tem aqui no curso, né? Em Jó capítulo 1, o que é que o diabo vai fazer? Vai dizer, né, que Deus convoca os seus anjos, aí Satanás estava lá no meio deles, aí os anjos, aí Satanás fala, né? Deus pergunta, onde é que você estava? Estava rodeando a terra, tal. Aí Satanás meio que vai acusar Jó. Vocês verem, meio que tá acontecendo ali, Satanás vai acusar Jó de alguma coisa, tal, etc. E fica fazendo acusações de Jó, né? Então é como se fosse, é isso que ele faz, ele acusa. Só que ele não acusa com verdades, ele calunia, ele mente. Ele é isso que diz respeito à sua queda em si, né? Ele traz mentiras, ele traz coisas que não são verdade, né? Mentiras, para querer caluniar alguém. E aí é por isso que ele fala no final do versículo 8 ou no final do versículo. No versículo 9, né? No final, que ele diz que engana o mundo todo. Ele é mentiroso, ele é um enganador. E o verbo engana, ele está no particípio presente, que dá uma ideia de continuidade. Então, tipo, ele constantemente engana. Como se tudo que ele fizesse fosse para enganar. Ele está enganando. Ele é entre aspas, ele é o enganando. Ele está enganando a todo momento. Né? Ele é um mentiroso. E é como Jesus fala lá em João, capítulo 8. Isso aqui eu vou ler. Aí os próximos vocês vão ler. Como ele fala lá em João, capítulo 8, versículo 44, que ele diz assim: Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade,
pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, o diabo, ele é mentiroso, homicida desde o início, e quando ele mente, ele fala a sua própria língua, tipo, ele fala o que é natural para ele, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Como eu falei, ele é o enganando. Tudo que ele faz é enganando, é querendo enganar, né? É por isso que a gente vê, como a gente já viu, né? E a gente ainda vai ver, Satanás querendo fazer, vamos dizer assim, imitações das coisas de Deus. Como a gente falou quando a gente estava estudando, se eu não me engano, foi o capítulo 11. E a gente vai ver ainda, né? Por exemplo, em relação à falsa trindade. Que ele quer meio que imitar o que Deus faz, só que não num bom sentido, mas para levar as pessoas ao engano. Ele vai fazer tipo, várias coisas querendo imitar para enganar. O propósito dele é enganar, é mentir. Então é isso que ele faz, né? Ele é mentiroso desde o princípio. Beleza? Alguma Mateus, dúvida? e numa questão prática disso aí, a gente vê, por exemplo, quando Jesus é acusado, quando os apóstolos são acusados em Atos, que, por vezes, o texto fala que subornaram algumas pessoas para que mentissem acerca do apóstolo, vamos supor. A gente vê na prática isso aí, eles estão inventando coisas para poder condenar o apóstolo, para poder, com isso, matar o apóstolo, como foi com o próprio Jesus, que eles mentiram acerca dele para poder convencer a Herodes, Pilatos, para poder matar. Isso. E a ideia é justamente essa. Não é a gente imaginar que, tipo, Satanás vai vir aqui no nosso ouvido e falar algumas mentirinhas e etc. Não, mas é, como Jesus fala lá no texto que a gente leu de João. Jesus está falando para os fariseus, né, e tal, para os judeus lá que não creem nele. Então, ele está dizendo, vocês são filhos do diabo. Então, tipo, aqueles que são filhos do diabo, que estão debaixo, vamos dizer assim, do poder do diabo, né, do governo dele, que estão no reino dele, vão fazer isso. Como o Wilson deu exemplo, não foi o diabo que fez isso, mas ele influencia, né, ele usa as pessoas com o propósito dele, que é até o que Jesus fala, né? Vocês fazem o que ele quer, o desejo dele, que é mentir, que é enganar. Então, o mundo que é governado por Satanás, né? Como a gente vê os textos que dizem que ele é o príncipe desse mundo, o príncipe da potestade do ar, o mundo jaz no maligno. Então, o mundo que é governado por ele faz o desejo dele, é usado por ele para fazer isso. Então, é justamente isso, como o Wilson falou, né? Numa questão prática, a gente vê isso a todo momento. Todo momento. As pessoas mentindo e enganando para fazer justamente o propósito de Satanás, né? E sendo usados por ele, né? Beleza? Então, vamos para frente. Aí, pronto. Do versículo 7 até o 9, ele vai falar dessa questão, dessa batalha que teve no céu, né? Teve essa batalha, João viu lá, o dragão contra Miguel. O dragão não conseguiu prevalecer, não tinha força suficiente. Miguel venceu. Aí ele vai dizer quem é esse dragão, né? Satanás, a antiga serpente, o diabo, o acusador, o mentiroso, que engana. E ele perdeu, foi lançado na terra. Então ele termina falando no versículo 9. Aí, a partir do versículo 10, ele vai, do versículo 10 até o 12, né? Ele vai mostrar, né, um hino, uma canção sendo entoada. E o interessante é que esses hinos, né, essas canções que tem em Apocalipse, como a gente já viu alguns, capítulo 5, capítulo 7, elas têm vamos dizer assim, meio que a estrutura delas se assemelha a um coral lá da Grécia, um coral grego, um coro grego. Porque, que além de trazer uma questão de celebração e de, tipo, assim, da música em si, além de trazer essa questão da música, ela também explica e traz o significado a alguma coisa que foi falada. Como, por exemplo nas peças teatrais lá.
como se estivesse acontecendo a peça e tal, e o coral está ali explicando o que está acontecendo através da música, né? É como se fosse essa a ideia. E é bem interessante a gente ver isso. Porque você imagina que não é simplesmente, sei lá, um coral que só serve ali para cantar e tá alheio à realidade que está acontecendo. Não. Tipo, o que ele canta tem a ver com o que está sendo, que ele está vendo, o que está acontecendo, que é o que a gente vai ver. Ele vai celebrar a vitória, e vai falar das implicações dessa vitória, ele vai falar, como a gente vai ver, que é dividido em três partes, esse hino. Então tem relação com esse, porque até o contexto, né, que João ele estava, né, inserido. Então revelado dessa forma para ele, os corais lá gregos, né, que eram bem bonitos. Aí esse hino, como eu falei, ele é dividido em três partes. A primeira parte é o versículo 10, que é uma celebração pela vitória. Então, no versículo 10, ele fala, né, que eu vi uma forte voz dos céus que dizia, aí começa o hino, o coral, né? Ele diz assim: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Então, esse versículo 10 é a primeira parte do hino, que é uma celebração pela vitória. Então, celebrando, né, a vitória. E aí ele começa dizendo assim, agora. E esse termo agora ele é importante porque ele diz assim, ele dá uma ênfase à questão temporal. Ele diz assim, a partir desse momento, agora, imediatamente agora, o quê? Em que momento, como assim, né? Que momento ele está se referindo? Logo após a vitória. Como ele fala no versículo, ainda no 10, né? Logo após o dragão, o acusador, ter sido derrotado e ser lançado para a terra, aí ele fala, agora, aconteceu a vitória, agora. Então, traz essa ideia de, tipo assim, no presente momento, agora. Né? Agora que o dragão foi vencido, que foi derrotado e lançado para a terra, aí o que é que ele diz? Veio a salvação. Aí você vê, por isso que aquela ideia de que as três derrotas, né, ou as três vitórias, dependendo do lado que você está, estão interligadas. Né? Porque o que aparenta no versículo 7 ao 9 é a queda principal, inicial, né? Até que ele faz referência à antiga serpente. Então, tipo, é como se ele estivesse se referindo à queda inicial lá, no início, né? Quando os anjos caíram. Só que ele diz, agora veio a salvação, que aí faz referência à vitória na cruz, que foi onde Cristo nos concede a salvação, é na cruz, né? A vitória da cruz. E aí ele diz que agora veio o poder e o reino de Deus e a autoridade de Cristo. Então, tipo, trazendo aquela ideia que a gente viu no capítulo 11, de que agora o reino de Deus é chegado e subjuga o reino desse mundo. Então é como se ele interligasse as três vitórias, né, as três derrotas, a inicial na cruz e a final, quando chega o reino, num hino de celebração pela vitória. Né? Por isso que traz essa ideia de que está interligado. Eu sei que não é muito fácil de entender, mas é o que tem para hoje. Então é como se essa vitória tivesse interligado, e de certa forma se referisse a todas as vitórias, né? A vitória, vamos dizer assim, geral, de forma geral. E aí nessa vitória ele diz que veio a salvação, né? A libertação. E essa salvação ela veio por meio do poder de Deus. Então foi por causa do poder de Deus que essa vitória, essa salvação veio. Esse poder, que é o poder que traz o reino de Deus, traz para nós, né, o reino de Deus, trazido para nós o reino de Deus, sob a autoridade de Cristo, como ele fala, e a autoridade do seu Cristo. Então, essa salvação, essa vitória, que agora está sendo celebrada,
ela acontece pelo poder de Deus, que traz o seu reino, subjuga o reino do mundo por causa da autoridade de Cristo. Que Cristo, o próprio Jesus diz: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Então, por causa da autoridade dele, essa vitória, essa salvação, esse reino é chegado e agora a vitória veio, né, de forma geral, plena. E aí ele diz: pois foi lançado o acusador, né, ele está dizendo o motivo pelo qual veio a salvação, ele diz: pois foi lançado fora o acusador, foi expulso Satanás e os seus anjos, o acusador dos nossos irmãos, que os acusa dia e noite, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite, né? Mais uma vez trazendo aquela ideia do tribunal, que eu já falei, né? Que esse termo acusador é um termo forense, de judicial e tal, de um tribunal, e é como se João estivesse falando, e aqui, né, o hino, ele estivesse falando justamente dessa ideia, de que aquela vitória que foi uma guerra, vamos dizer assim, né? Aquela guerra que Miguel venceu e tal, também reflete nessa vitória, vamos dizer assim, nesse tribunal. E é por isso que Paulo, ele diz, né, escreve lá em Romanos, quem puder abrir esse texto, por favor, leia aí para nós, Romanos capítulo 8, versículo 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É por isso que Paulo, ele pode dizer, né, que, e até tem outro texto em Romanos capítulo 8 que ele fala, parafraseando, né, nenhuma condenação há nos que estão em Cristo Jesus. Então, e aí, como ele fala nesse versículo, quem pode acusar? Quem pode condenar? É Deus que os justifica. Então, a vitória lá no tribunal já foi conquistada, já foi alcançada. Ele não pode mais nos acusar. Ele não pode mais, vamos dizer assim, imputar, como é que eu posso falar isso? Condenação a nós. Porque não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para quem está unido a Cristo, não há mais condenação. A vitória no tribunal, vamos dizer assim, já foi alcançada, já foi conquistada, então nós somos justificados. Essa é a ideia. Então ele não pode mais nos acusar. Aquele que nos acusava de dia e de noite diante de Deus foi lançado para fora. Ele não nos acusa mais. Ele não tem mais essa condição de chegar diante de Deus e nos acusar e nos condenar, porque não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Isso é graça de Deus para nós, né? Porque nenhum de nós merecíamos isso, como a gente sabe. Nós somos realmente pecadores, nós temos realmente crimes para serem acusados. Mas pela graça de Deus, pelo amor de Deus, nós somos justificados pela fé em Cristo. E aí não há mais condenação para nós. A gente já passou desse momento de condenação, né? Agora nós somos justificados e temos vida eterna. Então é isso que fala a primeira parte desse hino, né? Uma celebração pela vitória. A segunda parte é o versículo 11, que ele vai... beleza, teve a vitória, celebramos a vitória. Agora ele vai expandir essa vitória para os crentes, para os santos, os cristãos, né? Que essa vitória foi conquistada por Cristo, vamos dizer assim, por Miguel, por Deus, né? De modo primário, vamos dizer assim, por Deus. Só que aí ele expande isso para os crentes. Ele fala no versículo 11: eles o venceram, então essa vitória também é do povo de Deus, também é da igreja, como Jesus fala, porque a igreja, né, aqueles que creem nele, em Cristo, são mais que vencedores, porque ele venceu. Então a igreja vence com ele. Tudo aquilo que a gente viu nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, que são as recompensas das igrejas, né? Ele fala: ao que vencer será dado, ao que vencer será dado, ao que vencer será dado. A gente vence porque Cristo venceu.
Então, essa vitória também é nossa, vamos dizer assim. Não que nós a tenhamos conquistado, ou que a gente, por nosso braço, tenha é, alcançado essa vitória ou algo do tipo. Não. Foi Cristo que venceu, foi Deus que venceu. Mas isso é expandido para nós, né? Então, a gente também vence com ele. E aí ele diz, que essa vitória acontece por dois meios, vamos dizer assim, né? Ele diz, eles o venceram, em primeiro lugar, pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro, a gente sabe que é Cristo, e o sangue dele se refere à sua morte na cruz. Então, o ponto, vamos dizer assim, principal da nossa vitória é a cruz. Vamos dizer assim, é a questão, o paradoxo da cruz, né? Que é onde o nosso Messias, o nosso Senhor, está morrendo, está sofrendo, está levando toda a ira de Deus, mas é ali que a vitória é conquistada. É na cruz que, quando parecia ser a derrota, a morte, onde parecia ser a vitória de Satanás sobre o Filho de Deus, ali é que a vitória é alcançada. Ali no derramado sangue de Cristo, com a chegada da nova aliança, é que a vitória é conquistada. Como Paulo fala lá em Colossenses, foi na cruz que ele despojou o império das trevas e tal, o poder do mal, né? E expôs eles à vergonha. Foi na cruz. Então, é na cruz que o crente vence. É na cruz que está a vitória do cristão, pelo sangue do Cordeiro. E além disso, ele vai dizer, né, que a vitória deles, né, eles venceram também pela palavra do testemunho que deram. Então, pelo testemunho da igreja, isso também é uma vitória da igreja, por causa de Cristo, obviamente, né? Porque o nosso testemunho não é nosso. É como Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora a nossa vida é Cristo. O nosso viver é Cristo. E o nosso testemunho é Cristo em nós. Então, e o próprio Cristo, ele é chamado da testemunha fiel e verdadeira. Então, como discípulos dele, nós devemos testemunhar dele com nossas ações, com a nossa vida, das nossas ações e com as nossas palavras, com o que sai da nossa boca. A gente não pode simplesmente achar que a gente vai pregar o evangelho sem falar nada, só com atitudes. Não existe. Você pode chamar a atenção de alguém com as suas atitudes, mas você precisa anunciar o evangelho. Você precisa pregar a palavra de Deus. Então, o testemunho da igreja, dos crentes, o testemunho que eles dão, que eles deram, né, é também a vitória, é a forma como eles vencem. E aí, ele explica o significado desse testemunho, né, que ele diz que diante da morte não amaram a própria vida. Então, não é simplesmente um anúncio do evangelho, uma propagação e uma vida de testemunho, mas é tudo isso num contexto de perseguição, num contexto de sofrimento, que mesmo diante da morte, até diante da morte, eles não amaram a própria vida, mas continuaram testemunhando de Cristo, continuaram fiéis àquilo que eles que acreditam e que é a vida deles, né, que é o próprio Cristo. Então, diante da morte, a igreja não retrocede, não teme, mas continua testemunhando. E é isso que João fala, né? E é isso que é a vitória da igreja. E você vê, são situações que, que aparentemente são derrotas, né? A cruz, a morte do Messias e o testemunho na perseguição, né? O martírio dos crentes, a morte dos crentes. Na verdade, isso é a vitória dos crentes, isso é a vitória dos santos. E como Jesus fala lá no texto de Marcos, aí quem puder abrir, por favor, Marcos, capítulo 8, versículo 35, e ler para nós. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Então, isso é Jesus, né, falando. Quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida por causa do Evangelho, né, por causa dele, vai ganhar a vida, vai ser salvo, né, vai salvar a sua vida. Então, Jesus está dizendo, ó,
Aquele que ama a sua própria vida, mais do que a mim, é o que ele fala também, né, naquele outro texto que ele diz, que ama seu pai, sua mãe, é, e até a própria vida mais do que a mim. Então, quem ama a própria vida, os próprios interesses mais do que a Cristo, vai perder a sua vida. Mas aquele que não ama a sua própria vida e ama a Cristo acima da sua própria vida, até diante da morte, esse é o sentido, vai ser salvo. Não pelas obras, mas vai estar demonstrando o que é que está no seu coração. O amor a Cristo e o amor de Deus. Porque é muito fácil a gente dizer, eu amo a Deus, eu amo a Cristo, eu sou cristão, mas na prática, a nossa vida não refletiu o que a gente fala. E o que aparenta é que a gente ama mais a vida e as coisas da vida, dessa vida e os prazeres desse mundo do que a Cristo. E o que geralmente acontece é negar a Cristo por prazeres do mundo. Então, isso não pode ser um, um comportamento da igreja. Quem é crente de verdade ama a Cristo mais do que a sua própria vida. E é fiel até diante da morte. Isso não significa que todos os cristãos vão ser martirizados. Não. Mas que você tem que estar disposto a se chegar sei lá, um muçulmano, alguém que persegue a igreja, colocar uma espada, sei lá, no seu pescoço, uma arma na sua cabeça e mandar você negar a Cristo, você não negar. Essa é a ideia. É você estar disposto a chegar até o, o último ponto lá, o final, sei lá, até a morte, realmente, por causa de Cristo. Então, aqueles que não amam a sua própria vida e amam mais a Cristo, eles são os que vencem. É o que ele fala no versículo 11. E no versículo 12, que é a terceira parte do hino, né, dessa canção, né, ele vai dar as implicações dessa vitória. Aí vai dizer, em relação aos céus, né, ele vai dizer, celebrem, ó céus, e os que nele habitam. E isso está no imperativo, então, de certa forma, é uma ordem, né? Então, é dada uma ordem para que os céus e os que nele habitam, né? Isso faz referência tanto aos seres celestiais, os anjos e etc., quanto também aos cristãos, os santos que estão no céu, né? Devem celebrar por causa da vitória, se alegrar. E essa alegria, essa celebração, ela não é simplesmente uma alegria, e eles vão ficar alegres, mas tem um sentido de culto, né? Um sentido, não é a palavrinha, deixa eu ver aqui, é um aspecto religioso, que é uma alegria, por exemplo, quando a gente vê no Antigo Testamento, como é que as pessoas adoravam a Deus? Através das festas que tinha, né? Tinha a festa do tabernáculo, festa de Purim, etc., e outras festas, onde tinha alegria diante de Deus e tal. Então, essa alegria que ele faz aí tem esse aspecto de adoração, um aspecto religioso. Não é simplesmente uma alegria pela alegria, mas é uma alegria de adoração a Deus, que consequência da adoração a Deus, que é justamente o que ele está fazendo, né, ao longo desse hino, adorando a Deus com esse hino. Então, no céu vai haver alegria por causa dessa vitória. Vai ser alegria, vai ser gozo, vai ser adoração a Deus, alegria plena, né? Como ele fala no versículo 12. Tanto os anjos, como também os que estão. E a palavra lá que ele fala no versículo 12, né? Os que nele habitam é aquela palavra que a gente já viu em outros textos, que é tabernacular. É os que nele estão tabernaculando, que montaram tendas lá e estão lá. Então faz referência também aos cristãos, né? Os que estão lá, vamos dizer assim, no tabernáculo de Deus, do próprio tabernáculo de Deus, né? A própria presença de Deus. E aí, essa é a implicação da vitória no céu. Vai ter alegria, vai ter adoração, vai ter só agradece lá. E o que é que vai acontecer na terra e no mar, né? Ele vai falar ai da terra e do mar. Então, essas são as implicações para o mundo. Quando ele fala terra e mar, ele se refere ao mundo.
e ao mundo, vamos dizer assim, não no sentido de criação, mas o mundo, vamos dizer assim, pode, pode ser tanto no sentido, na verdade pode ser também no sentido de criação, né? Mas tem mais a ver com o sentido de se referir às pessoas e ao sistema. Por quê? Porque ele vai dizer que o diabo, por que ai, né? Porque deve ter esse lamento. Como ele fala, ai da terra é um lamento, como a gente já viu nos outros ais que a gente viu, né? Então, por que deve haver esse lamento na terra? Ele diz, porque o diabo desceu até vocês. Então, o diabo foi lançado à terra, como a gente já viu, pela sua derrota. E ele não somente foi lançado à terra, mas ele perdeu. Ele foi derrotado. E ele não estava muito feliz, não, por ter sido derrotado, né? Ele desceu furioso, pistola. E aí ele diz, ele está cheio de fúria. Então o diabo ele foi lançado, expulso do céu, lançado à terra, está cheio de fúria, de ódio, porque foi derrotado e porque, além de já ter sido derrotado, ele sabe que vai ser derrotado ainda, porque ele diz, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Então o diabo ele sabe que a derrota, ele já foi derrotado, que a derrota final dele está chegando. E isso faz com que ele fique cheio de fúria. E aí ele vai fazer o que com essa fúria? Ele vai descontar nas pessoas, nos que estão habitando na Terra, nos seres humanos. Tanto no povo, vamos dizer assim, no seu povo, né, naqueles que servem a ele, nos ímpios, nos que não são crentes, como a gente viu no capítulo, acho que foi o 9, sei lá, que o diabo, os demônios vão sair, né, do abismo e vão atormentar os seres humanos, e eles também vão matar os seres humanos, né? Então, o diabo e os demônios estão atacando o próprio povo deles. As pessoas que não são crentes, eles vão atacar porque ele está cheio de fúria, cheio de ódio. E também ele vai querer atacar os crentes. Como a gente vai ver do versículo 13 em diante, é quando ele vai perseguir a mulher, que a gente viu que é a igreja. Então o diabo ele vai cheio de fúria querer atacar a igreja e querer atacar também os que não são crentes, né, os ímpios. É por que ele vai atacar os ímpios, se os ímpios fazem a vontade dele? Porque ele está com ódio, vamos dizer assim, de tudo que tem relação com Deus, né? E o ser humano, mesmo após a queda, ele ainda tem a imagem de Deus, ele ainda é a imagem de Deus. Distorcida, né? Diferente, mas ele ainda é. Então, até mesmo nisso, o diabo ele quer se rebelar contra Deus e por isso que ele ataca também aqueles que não são crentes, né? Não somente a igreja. Matheus, tem alguma, assim, alguma linha de interpretação que liga esse verso 12, tipo, o diabo sendo lançado na terra, com aquele texto do capítulo 20, que diz que ele foi liberto, que diz que é a mesma coisa? O capítulo 20 o quê? Naquele capítulo 20, que diz que o diabo ele foi solto. Capítulo 20 do Apocalipse. Assim, eu ainda não estudei o capítulo 20, mas eu acredito que sim. Sim. Porque, Meu pensamento é tipo assim, de se alguém usa esse texto aqui do capítulo 12 para dizer que tipo aqui é tipo o diabo sendo lançado na terra para tipo fazer aquela perseguição final logo na volta de Cristo, tipo assim, sabe? Se alguém faz, se tem alguma interpretação que faz essa visão, que faz essa ligação. eu posso estar errado, né? Que como eu disse, não, a gente não estudei o capítulo 20, mas vendo só por cima, eu acredito que sim. Porque ele vai dizer, né, no versículo 7 em diante, que é, o diabo será solto, tal, vai sair para enganar as nações na terra, vai reunir para a batalha, aí as nações vão marchar sobre a terra para querer batalhar contra Deus, né, e contra a igreja, etc. Então, sei lá, eu acredito que sim, que tem relação, né? Mas aí só vou ter certeza mesmo quando a gente chegar lá, né? Aí, tem muita Tá. calma. Mas
Vendo por cima, eu acredito que sim. No caso, Matheus, esse texto aí que a gente tá vendo hoje, eu fiquei também pensando nisso que o Lucas falou, sabe? Se tinha a ver com essa questão do diabo ser solto depois. Porque, tipo, eu tenho essa dúvida e sempre existe essa discussão, né? Se o diabo tá preso agora, ou se ele tá solto, se ele vai ser preso em algum momento, ou se ele vai ser solto em algum momento. Eu não sei se esse texto, tipo, dá a base para explicar essa questão. Assim, aí, é porque a gente teria que chegar lá no capítulo 20 para ter uma visão mais clara disso. Mas, tipo assim, respondendo bem resumidamente, para tipo, não coisa há muito tempo, né? Eu acredito que Satanás, nas suas derrotas, ele é amarrado, vamos dizer assim, ele é preso, no sentido que, não no sentido que ele não está fazendo nada, mas no sentido de que ele só faz o que é permitido a ele fazer. Como, por exemplo, um cachorro numa coleira. Ele só vai até onde o dono deixa. Então, sei lá, eu acredito dessa forma, né? E aí, quando diz que, por exemplo, ele é solto, é porque é como se Deus tivesse permitido que agora ele fizesse isso para que o plano de Deus se cumprisse, né? Que era necessário que, por exemplo, isso acontecesse para ele ser solto para reunir as nações, para guerrear contra Deus e ser derrotado. Eu penso assim, mas aí, como eu falei, a gente só vai ter uma visão mais clara disso quando chegar lá no capítulo 20 e for ver isso. Por enquanto, são só, assim, o que a gente vai pescando aqui e ali. Beleza? Mais alguma dúvida? Não, não. Então, é isso. Com isso, a gente encerra essa parte, do versículo 7 até o 12, que mostra, né, a guerra que houve no céu, a derrota de Satanás, a vitória de Deus, de Cristo e de todo o seu povo, e as consequências disso, a adoração a Deus, a celebração por causa da vitória, a vitória sendo expandida para os crentes, e o que vai acontecer em decorrência disso, né? Satanás sendo lançado à terra cheio de fúria, e que aí, como a gente vai ver a partir daí, vai atacar a mulher, vai perseguir a mulher. Então, a gente já sabe, que é até o comentarista fala, né, que o, a ideia geral é que a igreja já é vitoriosa, já venceu. Por isso que a gente não tem que ter medo do que vem a acontecer, dos ataques do inimigo, a gente não tem que ter medo dessas coisas. Porque a gente já sabe que a gente já venceu, mesmo se a gente morrer aqui. Mas a gente já sabe que a gente já venceu. A nossa morte é a vitória, como ele fala aqui, é o testemunho da igreja. É a vitória. Então nós já somos vitoriosos. E isso por causa de Cristo. Porque por causa do que Cristo conquistou para nós, na cruz. Então, a gente só tem que se alegrar, adorar a Ele, obedecer a Ele e amar a Ele acima até da nossa própria vida. Isso é o que cabe a nós fazer aqui e obedecer o seu chamado, a sua ordem, até que Ele venha. Porque quando Ele vier, a gente sabe que a gente vai estar com Ele e vai ser tudo de bom. Só agradece. Amém? Então vamos orar para a gente encerrar. E aí a gente encerra. Alguém gostaria de fazer essa oração? Se quiser, é só levantar a mão assim. E aí pode nos conduzir em oração. Então tá bom. Ninguém levantou a mão, vou orar.
Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por teu Espírito Santo, Senhor, nos revelando, Senhor, a tua vontade, aquilo que o Senhor quer, Senhor, se revelar a nós. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos, Senhor, conversando, Senhor, sobre a tua palavra, aprendendo mais, edificando, Senhor, uns aos outros. Que o Senhor venha, Senhor, colocar isso no nosso coração. Que a gente venha descansar em Ti, Senhor, sabendo que em Cristo somos mais que vencedores, Senhor, porque Tu venceste, Senhor. Desde o início até o fim, Senhor, Tu é quem vence, Senhor. Tu não perdes, Senhor, nenhuma batalha. Porque Tu és, Senhor Deus Todo-Poderoso. E pela Tua graça, Senhor, o Senhor nos faz participar também dessa vitória, Senhor. Então, muito obrigado, Senhor, por isso, por esse conhecimento. Nos faz viver, Senhor, com esse entendimento, Senhor. Tendo isso em mente, para que a gente se alegre na Tua presença, Te adore, Senhor, Te exalte e viva para Ti, Senhor. Dando nosso testemunho de vida, Senhor, mostrando que somos, Senhor, discípulos Teus, Senhor. Nos ajude, Senhor, tenha misericórdia de nós, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu, galera. Valeu, gente. Até Valeu, mais. pessoal. Qualquer coisa é só falar aí. Oi? Qualquer coisa é só falar no zap. Ah, valeu, galera. Valeu.